Boa tarde, boa noite e bom dia para aqueles que já saíram, aqueles que estão chegando e aqueles ainda que vão chegar, meu irmão online presencial. Esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida, filha lindas, maravilhosa, presente de Deus na nossa vida. Cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, primos, primas. Você, meu irmão online presencial, diácono, diaconisa, pastores e pastoras, novamente nessa oração e meditação terapêutica diária de 30 minutos. Estamos nessa série Andando com Deus em Jesus o Cristo. O nosso tema principal da série, um Deus que não gosta de fazer milagre. E aqui nós entramos na meditação do subtópico número 3, do vídeo 9, meu querido, minha querida. Um Deus que toca a história antes do milagre. Meu irmão, minha irmã. Como nós vimos fazendo uma recapitulação do subtópico 2, Andando com Deus em Jesus o Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, online presenciais, primas, primos, amigos, amigas, estamos aqui novamente continuando a nossa caminhada, não começando do zero, continuando andando com Deus em Jesus o Cristo. O que nós ouvimos e vimos e meditamos até aqui, na parte 1 do subtópico 2, nós entramos na história da mulher samaritana, a mulher de Samaria, uma mulher samaritana, rejeitada pelo sistema religioso, marcada por relacionamentos quebrados, vivendo à margem da sociedade, buscando pertencimento, carregando vergonha e sede na alma. Ela não nasceu prostituta, ela não nasceu perdida, ela não nasceu sem valor. Ela não tinha encontrado ainda o caminho de Jesus Cristo. E quando a alma não encontra Jesus Cristo, ela tenta matar a sede aonde não há água viva. Onde não há água viva. Queridos irmãos, queridas irmãs, diácono, diaconisa, pastores e pastoras, a prostituição física, emocional ou espiritual não começa no corpo. Filhas, sobrinhas, cunhadas, irmão carnal, tias, tios, primas, primos. A prostituição física, emocional ou espiritual não começa no corpo. Ela começa na alma vazia. A prostituição promete alívio, promete aceitação, promete prazer, promete pertencimento, mas a prostituição pega, a prostituição mata e a prostituição aprisiona. E ela se conecta diretamente com a primeira e segunda camada dos principados e potestades desse mundo macabro, tenebroso e diabólico, as camadas celestiais, meu irmão, minha irmã. Essas camadas não são abstratas, elas se materializam em pessoas, em famílias, em relacionamentos adoecidos, em líderes espirituais sem temor, em pastoras e pastores e congregações sem arrependimento. Se materializa em sistema de governo que negociam valores. Tudo isso faz parte de um mundo organizado, frio, calculado e, o pior, macabro, e que opera longe da presença de Deus, o Pai, Criador de tudo e de todos. Mas Jesus, Cristo, faz o movimento inverso, meu irmão, minha irmã. Enquanto o sistema empurra para baixo, Jesus Cristo chama para cima. Enquanto o mundo prende nas camadas inferiores, Jesus Cristo aponta para a última camada celestial. Jesus não começa acusando a mulher samaritana. Jesus começa sentando ao lado dela. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não começa com condenação. Jesus começa com relacionamento. Porque antes do milagre, Deus toca a história. Cunhadas, irmão carnal, sobrinhas, tias, tios, primos, primas. Porque antes do milagre, Deus toca a história, meu querido, minha querida. Então, meu irmão, minha irmã, a camada que
nós queremos não é a camada do poder humano, a camada do dinheiro, a camada do controle, a camada da fama religiosa. A camada que nós queremos é a celestial. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E até o último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma. A última camada. A camada do trono de Deus Pai, aonde Jesus Cristo reina, aonde o Espírito Santo nos guia. E lá, na última camada, que nós queremos estar. É lá na última camada que nós queremos viver. É lá na última camada que queremos adorar e louvar eternamente o Criador, meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, por isso que nós temos que estarmos andando sempre com Jesus para que Ele tire de nós as camadas e nos leve para a última camada e não nos deixe nas camadas baixas desse mundo. Pedir a Jesus para que rompe as cadeias dos principados e potestade, organizada, macabra e diabólica. E pedir a Jesus que Ele nos organize a sua, minha, nossa história. E que Jesus venha matar a nossa sede com água viva e também nos conduzir com arrependimento, com mudança de comportamento, com fé verdadeira, até a última camada celestial, onde estaremos juntos, eu, você, nós, onde estaremos contigo para sempre, meu querido, minha querida. Mas quando Jesus Cristo, meu irmão, nessa mensagem diz, meu querido, minha querida, vai, chama o teu marido. Jesus Cristo não está mudando de assunto, Jesus Cristo está aprofundando. Jesus não mata a sede da alma, ignorando a história da pessoa. Porque Deus não cura a superfície sem tocar a raiz. A mulher samaritana responde com poucas palavras: não tenho marido. Aqui não há discurso, há defesa, há cansaço, há ferida antiga. E Jesus responde sem acusar, sem ironia, sem exposição pública. Você falou a verdade. Jesus valida a verdade antes de revelar o restante da história desta mulher. Jesus não humilha, Jesus não constrange. E também Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz, ele não rotula, ele organiza e ele pensa, meu irmão, minha irmã. Ele organiza essa narrativa interna da mulher de Samaria, meu querido, minha querida. Jesus revela que ela teve 5 maridos e que o homem com que ela vive agora não é marido. Mas, preste atenção, diácono, diaconisa, pastores, pastora, meu irmão, minha irmã, tias, tias, primos, primos, família e você, irmão, online presencial. Jesus não chama ela de adúltera, Jesus não chama ela de perdida e Jesus não reduz a mulher ao erro. Jesus Cristo mostra que a sede espiritual dela sempre tentou ser resolvida por meio de relacionamento. Quantas vezes nós, queridos, meu irmão, minha irmã, tentamos resolver as nossas sedes por meio de relacionamento e maus relacionamentos. Muitas vezes usamos o álcool, usamos o vapor, usamos a prostituição, usamos até mesmo o poder, meu irmão, minha irmã, deixando claro que o limite entre missão e influência, amor e convivência são totalmente diferentes. Meu irmão, minha irmã, uma alerta bíblica e o que a Escritura Sagrada biblicamente nos fala, para que nós devemos ter os nossos olhos abertos, temos os nossos olhos abertos, para saber com quem andamos, o que ouvimos e quem é que nos influencia, meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, esta mensagem poderosa, meu irmão, minha irmã, essa palavra de Deus nos ensina a amar todas as pessoas, mas também Jesus nos alerta a discernir companhias, vozes e vínculos. Jesus Cristo andou entre pecadores, mas nunca foi moldado por eles.
Jesus Cristo entrou nos ambientes, mas não absorveu os valores do ambiente. Jesus Cristo transformou pessoas, verdade, sim. Ele não se acomodou ao erro, meu irmão, minha irmã. Onde, capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve para Coríntios, 15 a 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as influências, meu querido, minha querida. Meu irmão online presencial. Companhias ruins destroem o caráter. Ouvir errado, conviver sem discernimento e normalizar o pecado corrói a fé aos poucos. Diaconisa, pastores e pastoras. Jesus entra, mas não permanece no erro. O apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, nos relata em capítulo 5, versículo de 31 a 32. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Quantas vezes nós, queridos irmãos e irmãs, tentamos resolver as nossas sedes por meio de relacionamento. Eu e minha esposa fizemos muito isso. E maus relacionamentos. Muitas vezes usamos o álcool, usamos o vício, usamos a prostituição, usamos até mesmo o poder. Meus irmãos, minhas irmãs. Mas nada disso mata a sede da alma. A sede da alma. Biblicamente, a sede mal direcionada. O profeta Jeremias, capítulo 2, 13, nos relata: o meu povo cometeu 2 grandes erros. Andaram sem mim, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não seguram águas. Relacionamentos errados, vícios e poder são cisternas rachadas. Promete alívio, mas não sustenta a alma. A mulher samaritana, sede resolvida do jeito errado. Assim, João capítulo 4, 13 e 14. E Jesus disse: quem bebe dessa água vai ficar com sede de novo. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Esta mulher de Samaria, a mulher samaritana, tentou matar a sede com relacionamento. Jesus mostra que o problema não era moral, era espiritual. Vícios, fuga e anestesia da dor. Meu irmão, minha irmã, nos leva a tentar parar águas em cacimbas de paredes rachadas. A palavra de Deus nos ensina a amar todas as pessoas, sim, mas também nos alerta a discernir companhias, vozes e vinhos. Jesus, sim, andou entre pecadores, mas nunca foi moldado por eles, os pecadores. Jesus Cristo entrou nos ambientes, mas não absorveu os valores do ambiente. O que Jesus fez? Lógico, transformou pessoas. Jesus, ele não se acomodou ao erro. Jamais fez isso, meu querido, minha querida. Provérbios 23, capítulo 31, 32. Não se deixe reduzir e não se deixe seduzir pelo brilho do vinho. No fim, ele morde como serpente, envenena como víbora. O vício começa como consolo, mas termina como prisão. Sobrinhas, sobrinhos, filhas, tios, meu irmão, minha irmã. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Olhei para tudo o que havia feito e vi que era tudo fumaça, uma perseguição ao vento. Meu irmão, minha irmã, nem o poder preenche o vazio quando Deus não está no centro, meu querido, meu querido. Toda sede que não é levada a Jesus volta maior. Porque só existe uma fonte que não seca, Jesus o Cristo. João capítulo 7, 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sacia a sua sede.
meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo. Precisamos manter os nossos olhos espirituais abertos para saber com quem andamos, o que ouvimos e quem é que nos influencia. Porque nem toda companhia edifica, nem toda voz vem de Deus e também nem toda influência conduz à vida. Com quem andamos? Mas se você não está satisfeito, temos em Salmo capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: como são felizes os que não seguem o conselho dos maus, os ímpios, não se deixam levar pelo caminho dos pecadores, nem se juntam aos que zombam de Deus. Andar com alguém é, aos poucos, aprender o caminho dessa pessoa. O que ouvimos molda quem somos. Assim, Provérbio 4, capítulo 23, nos relata, meu irmão, minha irmã. Acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque dele brota a fonte da vida. Meu irmão, meu irmão, o coração é guardado pelos ouvidos e pelos olhos. Meu irmão, meu irmão. Assim também, o apóstolo Paulo escreve para 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 33. Não se engane, mas companhias corrompem o bom caráter. Influência não é neutra, meu irmão. Ou nós nos aproximamos de Deus, ou nós acabamos afastando-se dele por causa das más companhias. Jesus define com quem caminhamos. Porque Jesus, conforme tem relatado o apóstolo João, capítulo 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu as conheço. Quem anda com Jesus, aprende a discernir vozes. Quem anda com Jesus, aprende a discernir vozes. Andar com Jesus, andar com Deus em Jesus, é aprender a dizer não. Não para certas vozes, não para poder dizer sim às vozes do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida, em 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Meu irmão, minha irmã, Jesus entra, mas não permanece no erro. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes, porque Jesus, ele não veio para chamar justos, mas para chamar pecadores ao arrependimento. Porque há pessoas que trocam poços, achando que o próximo poço de água vai matar a sede. Meu irmão, minha irmã, mas isso não é uma verdade. Jesus mostra naquele encontro no poço com a mulher de Samaria, a samaritana, que a sede espiritual daquela mulher sempre tentou ser resolvida por meios de relacionamento. A mulher de Samaria não buscava apenas homem, ela buscava pertencimento, valor, segurança, identidade. E quando a alma não encontra Jesus Cristo, ela passa a beber em poços errados, poços de água suja, com cacimbas de paredes rachadas que não saciam a sede, meu querido, minha querida. Jeremias nos relatou, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 pecados. Abandonou a mim, a fonte de água viva, e cavou cisternas rachadas que não retém água. Assim, a mensagem de Deus através da boca do profeta Jeremias. E aqui está o alerta para você, para mim, para nós, meu querido, minha querida. Jesus Cristo andou com pessoas feridas, mas não se deixou formar por elas. Jesus Cristo entrou para curar, não para conviver no erro. Conforme o apóstolo Lucas, Novo Testamento, 19, versículo 10. O Filho do Homem não veio buscar e salvar o que estava perdido. Buscar e salvar não é permanecer igual, meu irmão, minha irmã. Buscar e salvar é transformar.
Por isso, irmãos e irmãs, a palavra nos chama à vigilância. Conforme o apóstolo Paulo escreve para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não é falta de amor ter discernimento. É proteção espiritual. Jesus não rejeita pessoas, mas ele não normaliza caminhos errados. Filhas, sobrinhas, cunhado, meu irmão, minha irmã. Não normaliza caminhos errados. Meu querido, minha querida. Jesus Cristo toca a história, cura a sede, muda o comportamento e conduz para a última camada celestial, aonde não há poços rachados, nem relacionamentos de fuga, mas o que tem? Vida eterna na presença de Deus Pai. Meu querido, minha querida. Jesus não acusa a mulher, Jesus explica a sede. E isso é profundamente terapêutica nessa análise terapêutica que nós fazemos todos os dias, meu irmão, minha irmã, online presencial. Religião costuma apontar o erro e ir embora. Jesus aponta o erro e permanece. Religião cria vergonha. Jesus cria consciência curável. Meu irmão, minha irmã. Queridos, o sistema do mundo te diz, mude de comportamento. Agora Jesus diz, mude de comportamento e entenda a sua sede. O sistema do mundo oferece regras. Jesus oferece relacionamento, amor, compaixão, divisibilidade. Meu querido, minha querida. O sistema apressa a conversão. Jesus Cristo respeita o processo da sua transformação e da sua conversão. Meu irmão, o Deus que não gosta de fazer milagre, prefere formar pessoas inteiras. Que esse Deus que não gosta de fazer milagre é Jesus o Cristo. Ele não entrega água viva sem primeiro tratar a fonte errada que bebemos. Porque quando a fonte é curada, a sede muda, a vida muda, o seu, o meu, o nosso caminho muda, a caminhada muda. Então, meus queridos irmãos e irmãs, online e presenciais, linda, esposa maravilhosa, filhas, presente de Deus, você, meu irmão carnal, cunhada, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, primas, primos, minhas amigas e amigos. É aqui que nós continuamos a nossa caminhada. Não começando do zero, continuando andando com o Deus em Jesus o Cristo. Por isso, meu irmão, essa história da mulher de Samaria, nessa nossa meditação é poderosa. Uma mulher samaritana, rejeitada pelo sistema religioso, marcada por relacionamentos quebrados, vivendo à margem da sociedade, buscando pertencimento, carregando vergonha e sede na alma. Essa mulher de Samaria não nasceu prostituta, a mulher de Samaria não nasceu perdida, a mulher de Samaria não nasceu sem valor, a mulher de Samaria não tinha encontrado ainda o caminho da verdade, o caminho de Jesus Cristo. E quando a alma não encontra Jesus, ela, a alma, a mulher, eu, você, nós, continuamos tentando matar a sede onde não há água e água viva. Meu irmão, minha irmã, queridos, a prostituição, álcool, vícios, alma vazia, promete alívio, promete aceitação, promete prazer, relacionamento, mas não te dá a cura plena, total, meu querido, minha querida. Por isso, meu querido, minha querida, que nessa caminhada com Cristo Jesus, nessa meditação, aonde o poço, a mulher e a água que revela o coração, meu querido, minha querida. O povo do sul não olhava para Samaria com os bons olhos, não se dava, não atravessava, não conversava, mas Jesus Cristo diz, vamos para a Galileia, mas vamos por Samaria. Não magiando o Jordão, não pelos caminhos confortáveis, mas por dentro da ferida. Jesus chega, para no poço, todos estão cansados da viagem, e Jesus manda os discípulos irem comprar comida e fica sozinho. Porque ali há encontros que Deus só faz quando ninguém mais está por perto. Poço é lugar de mulher. Porque na Bíblia Sagrada, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, o poço é lugar de encontro, de conversa,
de promessas de casamento. Em Gênesis capítulo 24, meu irmão, o servo de Abraão encontra Rebeca onde? Diácono, diaconisa, pastores, pastoras, no poço. Futura esposa de quem? Isaac. O poço é como porta da escola, lugar feminino, lugar de troca, lugar de história, lugar de fofoca ali na porta da escola. E ali, naquela época, está uma mulher, a mulher de Samaria. Longe do pai, longe do marido, longe da proteção social. E chega um homem sozinho, estrangeiro, judeu, e ele está fora de lugar. Ele percebe isso imediatamente. Ela percebe imediatamente. E mais, esta mulher de Samaria não deveria estar ali. Ou não, ela deveria estar. Mas Jesus não deveria estar ali porque judeus não falavam e não falam com samaritano. Homem não puxa conversa com mulher. Rabi não se senta em poço. E ainda havia a oração cultural da época, pecaminosa e distorcida, mas real. Como os próprios judeus falavam naquela época: obrigado, Deus, por não ter nascido mulher, não ter nascido gentil, pecadores, e não nasci samaritanos. Todo dia eles falavam, oravam dessa forma: obrigado, Deus, porque não nasci mulher, não nasci gentil e não nasci samaritano. Essa era a oração dos judeus da época, meu irmão, minha irmã. Essa mulher carregava tudo isso no corpo, aonde o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, João, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo de 7 a 9, nos relata: dê-me um pouco de água, como o Senhor, sendo judeus, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Ela, a mulher samaritana, entende o peso daquilo. Que o próprio apóstolo João nos relata em capítulo 4, versículo 10, que Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Meu irmão, minha irmã, nessa clareza bíblica, água viva não é conotação sexual no texto bíblico, é uma expressão hebraica poderosa, conhecida, queridos, hebraicamente. Ma'in Shaim, água, corrente, água de fonte, água que corre em oposição à água parada do poço. Jesus usa essa linguagem espiritual como metáfora cotidiana, não erótica. A mulher ainda não entende. Ela leva no literal da palavra. O apóstolo João, nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 11, ele nos relata que aconteceu esse diálogo. O Senhor não tem com que tirar água? E de onde tirarias essa água viva? E o mais bonito que João ainda continua nos relatando no capítulo 4, versículo 13 e 14. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu dou se torna uma fonte interior, jorrando vida eterna. Aqui, tios, primas, prima, meu irmão, minha irmã, online, presencial, você, minha amiga, meu amigo, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Aqui Jesus não promete milagre imediato. Ele promete transformação interior. Aqui Jesus não promete milagres imediatos. Jesus promete transformação interior. E a mulher então diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. João nos relata no capítulo 4, versículo 15, no Novo Testamento, apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher aqui, ela quer alívio, a mulher de Samaria quer alívio, ela quer descanso, ela quer parar de voltar ao poço, ao mesmo erro. E então vem a virada, aonde o apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, João, capítulo 4, versículo 16, nos relata: vá, chame o seu marido e volte. E aqui tudo muda. Tudo muda, meu irmão, minha irmã. Porque, meu irmão, minha irmã, porque os judeus da época de Jesus oravam daquela forma
Obrigado, Deus, porque não nasci mulher, não nasci gentil e não nasci samaritano. Essa era a mentalidade religiosa daquele tempo. Mas é exatamente dentro dessa religiosidade orgulhosa que judeus entram para tocar a história antes do milagre. Um pequeno esclarecimento histórico. Essa oração não está escrita literalmente na Bíblia, mas ela é registrada na tradição rabínica judaica, na bênção matinal judaica, queridos. Essa oração, ela revela exclusão, superioridade espiritual e uma religião sem compaixão. Jesus conhece essa mentalidade e confronta ela diretamente. Jesus quebra a lógica da exclusão, porque assim nos relata, a mulher samaritana disse: como é que você, sendo judeus, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Aonde João nos relata no capítulo 4, 9. E aqui está o choque, meu irmão, minha irmã, online presencial. Queridos, Jesus fala com uma mulher, uma samaritana, sozinha, marginalizada, tudo que a religião evitava na época de Cristo Jesus e do povo de Israel. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro começou a falar: agora estou entendendo. Deus não escolhe pessoas por aparência. Deus acolhe todo aquele que busca, não importa de onde vem, conforme em Atos capítulo 10, versículo 34 a 35 nos relata. Meu irmão, minha irmã, a oração do orgulho religioso do povo de Israel da época de Jesus Cristo é desmentida pela prática de Jesus Cristo. Religião exclui, mas Jesus revela Deus. Vocês parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. Mateus nos revela que Jesus falou isso em um capítulo 23, versículo 27. Jesus não veio reforçar tradições que afastam pessoas. Jesus, Cristo, veio revelar o coração do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não agradece por quem não é. Jesus se entrega por quem está excluído, queridos. O Pai procura pessoas que o adoram em coração e em verdade. O apóstolo João nos relata no Novo Testamento, capítulo 4, 23. Meu irmão, minha irmã. Essa é a maravilha, e isso é porque quando nós meditamos nessa palavra, nós nos apaixonamos por Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus é o pão da vida. E ele bate com todo o sistema religioso, toda a seita, todo o sistema de governo. E é por isso que ele é demonizado. E é por isso que eu sou um seguidor de Cristo Jesus e amo, assim como a minha esposa e eu. E foi Cristo Jesus que nos tirou do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. E você também pode sentir isso, meu querido, minha querida. Água, sede, relacionamento, verdade. Deus não cura feridas sem tocar a raiz. Jesus conduz com paciência, Jesus revela aos poucos. E Jesus conecta espiritualmente com a vida real, meu querido. Espiritualmente, a espiritualidade que na época ignora a vida afetiva, ela foi desconectada da história pessoal. A mulher busca algo que ali alivia a dor, falando de uma forma psicologicamente. Alivia a dor, evita exposição, elimina o esforço, mas Jesus leva ela ao ponto do relacionamento quebrado. Meu irmão, falando de uma forma psicologicamente, não existe cura emocional sem verdade relacional. Jesus, o Cristo, não acusa. Jesus, o Cristo, o Messias, o príncipe da paz, não humilha. Jesus, o Cristo, o verbo que se fez carne, não expõe em público. Ele apenas pergunta, meu irmão. Ele apenas pergunta. Psiquiatricamente falando, meu irmão, a mulher apresenta sinais de evasão social, horários atípicos, possibilidade histórica de rejeição, padrões relacional disfuncional. Jesus não rotula. Jesus organiza a narrativa, meu irmão, minha irmã.
interna dessa mulher, a mulher de Samaria, de Samaritana. E isso é terapêutico, isso cura, meu irmão, minha irmã. Em nossa sociedade, mulher samaritana, sozinha, sem proteção masculina, tripla exclusão social. Jesus rompe a estrutura sem violência. Ele restaura pela dignidade. Encontro humano. Agora, o sistema religioso que exclui, excludente da época, meu irmão, minha irmã. Jesus não veio e não foi a Samaria para fazer um milagre. Ele foi e veio para matar a sede da alma. E de toda vez que alguém pede água viva, Deus pergunta primeiro: onde está o seu marido? Onde está a sua história? Onde está a raiz da sua sede? Queridos, queridos. Mas a história não terminou, meu querido, minha querida. A história não terminou. Ela continua, meu irmão, minha irmã. Porque essa é uma história viva, meu querido. Assim, meu irmão, minha irmã. Essa é a mulher, meus irmãos, minhas irmãs. Porque quando nós meditamos nessa palavra, eu tenho certeza que você vai se apaixonar como eu estou apaixonado e sempre quero estar apaixonado, como a minha esposa e todo verdadeiro cristão. Se apaixonar por Cristo Jesus, por essa pessoa. Por quê? Porque Cristo Jesus é pão da vida, porque Ele bate de frente com todo o sistema religioso, com toda a seita, com todo o sistema de governo que tenta substituir Deus. Cristo Jesus, o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem confiar em mim nunca mais terá sede. Meu irmão, minha irmã, quem encontra Jesus não encontra religião, encontra vida. Não encontra religião, encontra vida. Porque Cristo Jesus é atacado o tempo todo. Se o mundo odeia vocês, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O apóstolo João nos relata que ele falou isso no capítulo 15, versículo 18 a 19. Vocês não pertencem mais a esse sistema, por isso o sistema os odeia. Cristo Jesus é demonizado, porque ele desmonta sistemas que escravizam e liberta o ser humano por dentro. Da morte para a vida. Efésios nos relata isso em capítulo 2, de 1 a 5. Vocês estavam mortos, vivendo num mundo de desobediência. Mas Deus fez algo radical, nos deu vida junto com Cristo. Não foi esforço humano, foi Cristo Jesus quem nos tirou do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Assim como a minha esposa e eu, e você também, meu irmão. E é por isso que eu sou um seguidor de Cristo Jesus. Não de religião, de Cristo Jesus. Eu amo a Cristo Jesus. A minha esposa ama a Cristo Jesus. E foi Cristo Jesus que nos tirou do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. E você também pode sentir isso. Meu irmão online presencial, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Esse é um convite da mensagem para você. Quem ouve o que eu digo e confia naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. João, capítulo 5, 24. Religião explica, sistema controla, mas Cristo Jesus ressuscita. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Esta é a mensagem poderosa, meu irmão, minha irmã. Como não seguir esses caminhos de Jesus? Meu irmão, minha irmã, é a cura aqui, meu querido, a sede da alma e a cura que vem do encontro com Cristo Jesus. A cura não começa no milagre, começa no reconhecimento da sede. Nós precisamos meditar longamente nisto. Quantas vezes tentamos curar vazios espirituais com ferramentas erradas? Relacionamento, aprovação, álcool, vício, sexo, poder, controle, religião. Minha querida, meu querido, minha querida. O profeta Jeremias nos relata no Antigo Testamento, capítulo 2, 13. Eles me abandonaram a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não conseguem reter água. Meu irmão, minha irmã. Aqui nós podemos meditar para a nossa cura. Que cisterna eu tenho cavado? O que eu tenho usado para anestesiar a dor? O que parece aliviar por um momento, mas volta pior depois? A cura começa quando
paramos de negar a sede. Jesus, o Cristo, não começa condenando, começa conversando. Esse é um ponto central para a cura interior. Jesus não entra acusando a mulher samaritana e ele entra sentado ao lado do poço. Meu irmão, minha irmã, Jesus não se apressa, Jesus não se humilha, Jesus não expõe em público. Ele cria um ambiente seguro para a alma ferida respirar. Cura acontece aonde há encontro, não onde há pressão. A cura começa quando Jesus toca na identidade, não o comportamento. Jesus chama aquela mulher, sim, chama aquela mulher de volta para si mesma, antes de mudar a história dela, antes de mudar a história da mulher. E aqui está o segredo da cura, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo desperta desejo espiritual antes de confrontar o pecado. Jesus não começa dizendo, você está errada. Jesus não começa dizendo, existe algo melhor. A alma só larga o vício, meu irmão, minha irmã, quando descobre uma fonte superior. A alma só larga o vício quando descobre uma fonte superior. Cristo Jesus, como pão da vida, é o que nos mata a nossa fome. Ele cura, ele sustenta. Essa é a cura que nos sustenta. Meu irmão, minha irmã, pão alimenta continuamente. Não é um choque emocional, é um sustento diário. Cura não é euforia, cura é permanência. De que eu tenho me alimentado espiritualmente, hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite? Que vozes entraram na minha mente todos os dias? Ou estão entrando? Nesta manhã, nessa tarde, nessa noite? Porque Cristo Jesus confronta sistema. Isso também cura, porque muitos traumas espirituais vêm de religiões opressoras, de sistemas que controlam pelo medo, de líderes que substituíram Cristo pelo poder. Porque Mateus nos relatou em capítulo 11, 28 a 30, meu irmão, minha irmã. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendam comigo, o meu jugo é suave. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Por isso nós devemos meditar para a nossa libertação. Cristo Jesus não pesa a alma. Cristo Jesus descansa a alma. Onde Cristo está, o fardo diminui. Onde Cristo reina, a alma respira. Meu irmão, minha irmã. Porque é com Cristo que nós temos uma transformação da morte para a vida e também a cura definitiva. Meu irmão, minha irmã. A maior cura não é emocional, a maior cura é existencial. Porque em Efésios, o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 2, de 4 a 5, Deus, rico em misericórdia, nos tirou da morte e nos deu vida junto com Cristo. A maior cura não é emocional, a maior cura é existencial. E isso faz nos passar da morte para a vida, sair do vazio para o sentido, sair da busca para o descanso. Cristo Jesus não cura só sintoma. Cristo Jesus cura a história. Antes do milagre, vem o encontro. Antes da liberdade, vem a verdade. Antes da vida plena, ele toca a alma cansada. Quem confia em mim já passou da morte para a vida. Meu irmão, minha irmã, esta é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Então, meu querido, minha querida, feche os olhos, acenda o seu coração e deixe que o Espírito Santo fale na sua vida. Vamos orar. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, nós nos rendemos agora, Senhor, diante da Tua soberania, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que tentamos viver sem a Tua presença. E sabemos, ó Pai, que quando não estamos prontos, nós necessitamos viver com a Tua presença, porque o Senhor é a fonte de água que nos sustenta. Recebe-nos de volta, Pai, e reconstrói em nós o coração que confia. Deus, Espírito Santo, estamos aqui com esses irmãos e irmãs
Nosso guia e orientador, o Senhor, é. Entra nos lugares escuros da nossa história, mostra-nos aonde cavamos cisternas rachadas e conduz-nos, Senhor, com mansidão até a fonte da verdade e da vida, Pai amado. Jesus, o Cristo, Deus encarnado, nós nos entregamos a Ti, porque o Senhor és o pão da vida que sustenta a alma cansada. Que toda fome falsa seja substituída pela Tua presença viva em nós. Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, acolhe aqueles que estão desesperados, que já tentaram de tudo e não encontraram descanso. Que o Teu amor silencioso os envolva agora, como um abraço seguro. Deus, Espírito Santo, quebra cadeias de vícios, dependência, prostituição, mentira e engano. Substitui, Senhor, a anestesia da dor pela cura profunda que só o Senhor pode operar. Assim, aqui pedimos a Jesus, o Cristo, entra na nossa história, entra, Senhor, na nossa história, Pai, entra, Deus, senta ao lado do nosso coração, fala conosco com graça e desperta em nós desejo pela água viva. Deus Pai, perdoa por buscarmos segurança em poder, dinheiro e negócios desonestos. Ensina-nos, Senhor, a viver na justiça, confiando que o Senhor foi, é e sempre será. O Senhor és o nosso provedor. Pai amado, Deus Espírito Santo, pedimos ao Senhor que guarde os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração. Ensina-nos com quem andar, o que ouvir e a quem permitir-nos influenciar. Deus, como Tu é bom, Senhor. Liberta-nos de todo o sistema religioso que oprime, de toda a culpa que paralisa. Queremos Te seguir em liberdade, não por medo, mas por amor. Deus Pai, restaura a identidade daqueles que se sentem indignos, sujos ou rejeitados. Lembra-os, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, de que são filhos amados antes de qualquer mudança acontecer. Deus Espírito Santo, sopra vida nova sobre quem está cansado de cair. Renova a força, renova a mente e dá perseverança para permanecer na fonte. Jesus, o Cristo, pedimos ao Senhor que traz descanso agora, que toda ansiedade se cale, que toda culpa se entregue e a paz que excede o entendimento governe o nosso coração. Deus Pai, visita lares quebrados, Senhor, relacionamentos feridos e histórias marcadas pela dor. Onde houve abandono, traz, Senhor, reconciliação. Onde houve morte, traz vida, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Deus Espírito Santo revela a verdade sem condenar, corrige sem ferir e conduz sem pressionar. Ensina-nos a caminhar suave com Cristo Jesus. Jesus, o Cristo, levanta os que caíram hoje. Que ninguém se sinta, ó Pai, que ninguém se sinta longe demais para voltar. A Tua graça alcança até o fundo do poço. Deus Pai, ensina-nos a descansar à noite e a confiar no amanhã. Que o nosso sono seja restaurador e a esperança renasça ao amanhecer. Deus Espírito Santo, cure feridas antigas, traumas escondidos e dores silenciosas. Visite agora cada memória com a luz da Tua presença. Jesus o Cristo, conduz-nos da morte para a vida, do vazio para o sentido, da busca desesperada para o descanso em Ti. Deus Pai, sela esta obra em nossos corações, Senhor, e que não voltemos ao poço antigo, mas aprendamos a viver diariamente, Senhor, dependendo da Tua graça. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, sabemos que a Trindade Santa, o Senhor, o Pai Criador de tudo, de todos e tudo do inexistente, Deus Espírito Santo, o Deus Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, receba a nossa entrega completa. Nós entregamos a fonte, entregamos a vida,
entregamos caminhar contigo, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, receba nossas orações, Senhor, porque nós necessitamos do Senhor. Pai amado, como Tu é bom, ó Pai, como é bom, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, ensina-nos a reconhecer quando a nossa alma está com sede, para que não bebamos em poços errados, mas busquemos somente a água viva que vem de Jesus. E assim, Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus toque a nossa história diante do milagre. Organiza o nosso interior e cura as raízes que nos levam a relacionamentos que não vêm do Senhor. E que o Espírito Santo venha revelar quando estamos tentando, ó Pai, suprimir vazios espirituais com pessoas, afetos ou dependências que não podem nos salvar. Senhor, dai-nos discernimento para amar as pessoas sem absorver valores que nos afastam do Teu reino. Que a Tua presença, Senhor, seja suficiente para nós, mesmo, Senhor, quando não há sinais visíveis, respostas imediatas ou milagres extraordinários, Senhor. Pai, quebra, Senhor, todo ciclo relacional, disfuncional, que tenta ocupar o lugar que pertence somente a Jesus, o Cristo. Mas pedimos também, Senhor, que Jesus ensina-nos a caminhar como os feridos, sem nos tornarmos refém das feridas dele, Senhor. Espírito Santo, guarde a nossa oração e também guarde o nosso coração contra influências que parecem inofensivas, mas corrompe silenciosamente a fé. E assim, ó Deus, o Senhor dá-nos coragem para ouvir a verdade que cura, mesmo quando ela confronta as nossas escolhas e comportamento. Em nome de Jesus, é o que nós oramos. Pai amado, não nos deixe confundir acolhimento com conivência, nem amor com permissividade, Senhor. Amém, 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 irmão. Que Deus lhe abençoe e derrame mares e rios de bênção na sua vida. Amém.